E, bom, a Renata tinha falado um pouquinho sobre a volta, né? Que alguns médicos queriam o presencial, outros preferiam o remoto. Mas como que foi, assim, a receptividade no sentido tanto do médico como da força de vendas? Porque os representantes, eles também estavam inseguros, né? Porque é aquilo que a gente conversou. Como é que foi isso, né? A receptividade e os desafios, né? Foi difícil encontrar o médico porque ele mudou de endereço, ou porque a agenda dele estava cheia, ou os horários, Ou estava vazio. ou estava vazio, exatamente, não tinha mais, o endereço não era mais aquele. E também pelo lado da força de vendas, né? Como eles se sentiram, né? Porque com certeza deve ter dado alguma insegurança. Sim. Eu acho que essa insegurança é normal, né? Porque quando chegou a pandemia, fica todo mundo em casa e fala, poxa, será que o meu trabalho vai ser substituído? Será que eu não vou mais, né? tinha Será que eles não vão mais muito isso. precisar de um propagandista? Mas eu acho que é o que a gente estava falando. Nada substitui, né, esse contato do propagandista com o médico. Eu acho que é a forma mais básica da gente levar, né, informação científica, da gente estar levando lá um pouquinho de informação referente ao laboratório, amostra grátis. Então, a gente acredita que isso não é substituível, né? Eu acho que o modelo híbrido veio realmente para ficar e a gente vai ter que ouvir cada vez mais o nosso cliente e personalizar a visita de acordo com a necessidade de cada um, né? A dificuldade no retorno, eu acho que assim, alguns médicos mudou o horário, sim, mas eu acho que como a gente já estava nesse contato online com os médicos, ou por WhatsApp, a gente conseguiu manter o contato, então isso não atrapalhou tanto no retorno, né? Mas o retorno, assim, foi, acho que maravilhoso, tanto para a força de vendas, né, tanto para os propagandistas, quanto para os médicos também. Eles estavam precisando, eles estavam querendo esse retorno. Ver gente, né? Ver gente, Então, tomar assim, um cafezinho. Exatamente. Com o Vamos médico, almoçar, vamos tomar um café, vamos, né? Às vezes é aquela propaganda que ele fala, hoje eu preciso só conversar. Né? Às vezes o médico precisa desse tempo, né? E o representante tem que saber qual o momento do médico, né? Então, foi super positivo o retorno e a gente vê que realmente essa é uma profissão que realmente faz a diferença, né? Na vida do médico, do paciente, e a gente vê o quanto é única, né? O quanto fez falta esse período que o representante ficou longe aí dos consultórios. E aí? Eu acho que a questão da tecnologia trouxe também mudança de comportamento para o médico, né? Porque até então muitos médicos não conheciam a consulta online. E aí passaram a ter esse contato também, verdade. E aí eu percebi muitos médicos separando as suas agendas, porque uma parte do dia ou alguns dias da semana eu fico no online, e isso interfere um pouco na rotina do propagandista. Em grandes centros, uma agenda um pouco mais apertada para a visitação médica, menos dias. Em alguns lugares, médicos têm horários específicos, né? E cada vez mais você vê indústrias aumentando a força de vendas. Então, ou seja, a propaganda mais concorrida, mais difícil de acessar alguns médicos. E além do que, um movimento muito interessante que a gente viu, principalmente para psiquiatras em grandes centros. Médicos que talvez não precisam ter tanto contato mais físico com o paciente, por que eu me manter um escritório, manter um consultório, uma secretária, sendo que eu posso fazer uma dinâmica um pouco diferente. Você percebeu isso mais com psiquiatra? Mais com psiquiatra, porque é uma especialidade. Do exame físico. É o diálogo. Porque parece que foram os médicos mais procurados, né? Durante a pandemia. Sim. A demanda cresceu muito. Muito. E ele percebeu que ele pode estar em qualquer lugar. Esse médico que ele queria morar no interior, queria fugir do grande centro, ele, sei lá, mora na praia, ele percebeu que ele podia fazer isso, né? Então houve uma migração importante disso. Não, às vezes não total, como eu estou dando um exemplo, mas às vezes parcial, né? Porque eu posso atender presencialmente, manter esse consultório aqui durante todo o tempo, porque eu faço um co-work e trabalho 2 dias por semana no presencial. Eu acredito que muito paciente começou a pedir isso também. Exato. Ele também tem que se adaptar ao cliente dele, né? Exatamente. Muita gente com medo ainda de sair de casa, principalmente pessoas com problemas de saúde, né? E às vezes uma situação parcial, entendeu, Madalena? Porque você pega mesmo um clínico geral, de consultório. No primeiro contato, eu preciso ver o paciente, conversar e tal. Por que numa segunda consulta, que eu vou basicamente ver os exames, analisar, prescrever, conversar? É verdade. Isso otimiza tempo de todo mundo,
basicamente os valores para os médicos são os mesmos, né? Então ele otimiza o fluxo de trabalho dele e naturalmente isso impacta no propagandista. Porque ali o fator amostra, por exemplo, ele já não se faz mais presente, né? Numa consulta online. E isso muda um pouco da dinâmica. Teve algum impacto na percepção de valor de uma amostra por causa disso, você acha? Para o médico? Por parte do médico. Né? Eu acho que não, porque o médico sempre visualizou a questão da importância que tem a amostra para o início de tratamento adequado e para o valor que o paciente dá àquele início, porque você dá um contexto melhor, né? Um bom atendimento, uma anamnese adequada e uma continuidade de tratamento bacana. Então eu acredito que não. O valor da amostra não... E porque é uma parte, né? Uma parte dos pacientes ele vai atender remotamente, uma parte presencial. Então as amostras ele vai direcionar para os pacientes que ele está atendendo presencial, lógico. Mas nós, por exemplo, já recebemos contato. Eu até recentemente tornei a um médico que ele abriu um chamado para a gente, fomos entrar em contato, era exatamente um psiquiatra que passou a atender 100% remoto em casa. E ele estava pedindo o contato do propagandista para ele receber amostras. Olha. Provavelmente esse médico, não chegamos a entrar nesse detalhe, mas ele queria uma visita online. Porque se ele está no conforto da casa dele, muito provavelmente não vai receber um propagandista. Ou seja, mudou completamente a dinâmica dele. Até citou o nome do porteiro do prédio onde ele poderia deixar as amostras. Olha, montou toda uma estrutura. Montou um cenário ali. Legal.